Muito bom dia a todos, rapaziada. Estamos iniciando aqui mais um dia onde o sol nasceu melhor do que todos os outros, né? Igual ao sol de 2 de julho, como dizem da Bahia, porque o Bahia venceu e eu estou aqui muito feliz hoje, de bom humor, pra gente repercutir a rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos iniciar com os jogos que eu fiquei devendo de ontem à noite. O Inter empatou com o Atlético Mineiro em casa 0-0. Um time cabaço! Inter, vocês são um time cabaço. Não existe o que vocês fizeram ontem, tá? Não existe o que vocês fizeram ontem. Vocês ficaram com um a menos desde os 20 do primeiro tempo. Com um a mais, eu quero dizer. Porque o Vitor Hugo, do Atlético Mineiro, foi expulso. E vocês não tiveram a competência pra fazer um gol do Atlético Mineiro. Mano, esses times ruins é foda, né, velho? Eu torço pra um timaço. Eu torço pro maior time mundial. Quando eu fico vendo esses times fracos, eu fico assim, meu Deus do céu, um jogador a mais, cara. Um jogador a mais, desde os 20 do primeiro tempo. E vocês não tiveram a competência de fazer um gol? Ah, pelo amor de Deus, vocês têm muito que aprender com o Bahia. Tá aqui, ó. A estatística pra vocês. Olha isso, cara. Olha a incompetência internacional. 77% de posse de bola. Tu pega isso, tu amassa e tu joga na lata do lixo. 77% de posse de bola pra absolutamente nada. Enfrentando o fraquíssimo Atlético Mineiro. Um time que tem São Paulo de treinador. Um time que tá aqui, ó, na mesma briga do Internacional. Na parte de baixo da tabela. Um time que é o 14º colocado da competição. Rapaz, 14º lugar da competição. O Bragantino, não. Perdão, galera, perdão. Eu esqueci de dar F5. O Atlético é o 13º lugar da competição. Tá aqui com 37 pontos. E está pedindo para ser rebaixado. Por quê? Já era para vocês estarem melhor. Era para o Atlético estar agora com os 40, com os 42. Só precisava ganhar do Fortaleza para escapar. Não. Quer passar aquela emoção, né? Quer passar aquela emoção. Parece mulher que fica com bandido. É para dar aquele friozinho na barriga, né? Vocês querem dar aquele friozinho na barriga do fim de campeonato. Vocês não querem escapar tranquilo, não. Vocês querem ficar aqui, ó. É igual o Santos. O Santos pior ainda, pô. O Santos quer porque quer ter emoção no campeonato. Passar por aquele perrenguezinho. Vocês querem, né? Vocês gostam. Vocês gostam de ficar no desbordada lá, ó. Brigando pra não cair. Tendo que esperar o tal jogo, tal adversário. E lá, vocês lá, ó. Com medo, suando sangue. Vocês gostam, vai. Vocês gostam. Assume que vocês gostam, né? Bragantino, você gosta, vai. Você contratou o Mancini. Você gosta. Então vamos lá. Internacional, vocês passaram 70 minutos com um jogador a mais. E vocês não foram competentes pra fazer um gol no fraquíssimo Atlético Mineiro. Olha isso, cara. 22 finalizações, meteu bola na trave. Levou perigo ao gol do Atlético Mineiro o jogo todo. E não foi competente para fazer um gol. Everson salvando o Atlético Mineiro. Ontem o Atlético Mineiro empatou esse jogo na sorte. Eu nunca gosto de colocar a sorte como algo 100% para um time em um jogo. Nunca gosto. Claro que tem o fator sorte em alguns jogos, porque futebol também é sorte. Mas eu nunca gosto de aplicar 100% a sorte. Ontem eu aplico 100% a sorte. O Atlético Mineiro tem conseguido empate no Beira-Rio. Olha isso, cara. 22-6. Uma grande chance contra nenhuma. Gols esperados. 1,86. Posse de bola. Vocês praticamente não tocaram na bola. Finalizações a gol. 9-2. E o Internacional agora que se cuide, tá? Vocês vão pegar agora, sabe quem? O Vitória. O rival. O vice. Aqui no Barradão. Histórico esse que vocês estão, né, no saldo negativo. O Vitória é pai de vocês. Vocês conseguem ser freguês do Vitória. Do Vitorinha. Pra vocês verem. Então assim, não abre o olho não. Que se vocês perderem a próxima rodada, vocês ficam a 3 pontos da zona. A 2 do Vitória. Bora ver quem o Santos pega na próxima rodada? Rapidinho aqui. Ó, vocês pegam o Vitória. O Santos pega o Palmeiras. Ah, vocês deram sorte, vai. Deram sorte. Mas é clássico. Tudo pode acontecer. E se Neymar jogar? O pai tá on. O pai tá on. E se Neymar jogar? Bom, abre o olho, tá? Baldaço tá, ó, desesperado. Alô, Baldaço. Tu tá desesperado aí no Sul, né, meu amigo? Rapaz, o seu time é muito ruim, tá? A sua gestão do Barcelos aí é muito ruim. E no final do jogo, a torcida do Inter vaiando o time. Botando aquela vaia no time. Claro, tem que vaiar mesmo. Um jogador a mais. E a sua gestão é ridícula, tá? Eu tô aqui, ó, vendo tudo na tranquilidade, né? Bom, agora, bora subir um pouquinho mais na tabela para falar de times um pouquinho maiores, né? Que estão aqui brigando por coisas grandes no campeonato. Que é o caso do Vasco e o caso do São Paulo. E olha como o futebol muda, hein? O São Paulo tinha ganhado um jogo de 8 quando enfrentou o Bahia. Mas aí enfrentou quem, né? Enfrentou quem? Um time que fora de casa não joga nada. Dentro de casa é o maior time do mundo. É o Super Bahia, que vai salvar o planeta Terra. Agora, fora de casa é uma ameba. É um oreba, é isso que é, uma ameba. E o São Paulo venceu o Bahia e já venceu o Vasco em São Januário. Já começou a encaixar de novo. Já mudou, o futebol muda. E agora,
o São Paulo se recoloca na luta pela pré-Libertadores. E assim, a Copa do Brasil bagunçou tudo, né? Olha, outra coisa, tá? Antes de falar do jogo, eu vou confessar pra vocês, eu quero que esse campeonato acabe logo. Eu quero que esse campeonato acabe logo. Eu não vou xingar não, porque é legal de qualquer forma. É bom o campeonato, entretenimento, pá, você assiste os jogos. Só que eu quero paz, cara. Eu quero paz, cara. Porque é cansativo também você ficar fazendo conta, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu quero deitar minha cabeça no travesseiro, ficar aqui, ó, deitado tranquilo, com o Bahia na Libertadores direta, pensando já no próximo ano. Eu obtive informações de fontes confiáveis de que a torcida do Boca Juniors lá na Argentina já tá assim, ó, se tremendo de medo do Bahia, já tá assim, ó. Então, eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar na paz, entendeu? É isso que eu quero. Voltando aqui agora. A Copa do Brasil bagunçou tudo. Então, pra gente fazer uma análise é muito complexo. Por quê? Se você terminar em 8º lugar do campeonato, ainda é bom. Você ainda tem chance de ir pra Libertadores, pra pré-Libertadores, por causa da Copa do Brasil. E assim, a Copa do Brasil depois do campeonato tem sua vantagem, tem sua vantagem. Mas assim, cara, antigamente já tava definido o G8, G7, esse ano não. Vai ter que ficar esperando a Copa do Brasil lá no final do ano, depois do campeonato. Então assim, cara, isso é complicado. Porque assim, São Paulo é 8º. Se ele quiser ter a garantia 100% da pré-Libertadores, ele tem que ficar em 7º. Mas se ele ficar em 8º, ele tem chance ainda. Basta o Fluminense ganhar a Copa do Brasil ou o Cruzeiro. Ou se o Vasco terminar em 7º e ganhar a Copa do Brasil, aí eu acho um pouco mais complicado. Então assim, 8º lugar é bom pra você. Se o Vasco ficar em 8º, o Vasco tem mais chance ainda, porque ele próprio tá na Copa do Brasil. Corinthians, mesma coisa. Se o Grêmio vencer um jogo, o Grêmio tá na briga. É maluco, cara. Esse campeonato é maluco. O Ceará também vencendo 2 jogos aí, mas acho mais complicado porque é o Ceará, né? O Ceará que tá com 38 já praticamente escapou da zona de rebaixamento. Mas voltando aqui a Vasco e São Paulo, né? Bora falar agora do jogo em si. Cara, pra mim ontem foi uma derrota com a cara do Fernando Diniz. E assim, pra que fique claro, no futebol, às vezes, um time vai jogar bem e vai jogar mal. Todo time tem sua forma de jogar. Todo time tem sua forma de jogar. Mas nem sempre ela vai dar certo. Se fosse assim, todo time que jogava pro positivo sempre ia ganhar. Todo mundo que jogava na retranca sempre ia perder. E não é assim que funciona. Um exemplo prático, tá? O Bahia. Tem jogos que o Bahia amassa, consegue tocar a bola com objetividade, amassar o adversário de fato, ganhar de 3-0. Tem jogos que o Bahia toca pra lá e pra cá e não funciona. Faz parte, é normal. Claro que às vezes você vai mudar seu jogo para poder se adaptar ao adversário. Mas, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Ontem a saída de bola não deu certo. Lá no final do jogo, o São Paulo teve uma chance claríssima por um erro de saída de bola. Então, assim, foi uma derrota com a cara de Fernando Diniz. Tá aqui, estatística pra vocês, ó. Mais posse de bola, 62%. Mais finalizações, 25-11. E mais finalizações em direção ao gol, 8-6. Aí, quando tu olha o placar, 2-0 São Paulo. E assim, o Vasco teve volume, o Vasco fez uma boa partida, jogou bem no caso de ter volume, só que, cara, foi 2-0 e o São Paulo perdeu 2 chances claríssimas e jogou na reta final. Então, era pra ser uns 4, pô. Aqui, ó, grande chance de 4-2. Então era pra ser uns 4 pro São Paulo. Então, assim, é um jogo que desanima o torcedor vascaíno, porque você tá vindo de uma boa sequência. Você pega o São Paulo dentro de casa, você é favorito a vencer. O Vasco também era favorito a vencer. E tu perde, pô, tu quebra uma sequência. E tu já fica aqui, ó, a 5 pontos da pré-Libertadores, né? A 5 pontos do Fluminense. A 6 do Botafogo. A sorte é que tu vai ver que tá a Copa do Brasil ainda, né? Que o Vasco tá. Como já falei aqui várias vezes. Mas assim, tu desanima um pouco. Mas não é o fim do mundo. O Vasco agora, pela pontuação, sai um pouquinho da briga. Mas próxima rodada é o Botafogo, dentro do Engenhão. E eu digo uma coisa. Esse jogo é uma final de Copa do Mundo. É o clássico que vai decidir tudo. Porque pra mim, se o Vasco vencer, o Vasco volta pra briga, beleza, tá dentro. Agora, se o Botafogo vencer, vai complicar demais. Aí vai ter que torcer pro Fluminense perder do Mirassol, dentro de casa. Se empatar, já fica a 6 pontos. Então assim, o Vasco saiu um pouco da briga. Mas galera, vamos lá, né? Bora ser sincero aqui. 42 pontos. O Vasco é o 9º colocado. Já não tem mais chance de cair. Tem chance matemática, mas virtualmente já tá salvo. Qualquer vascaíno lá no início do ano assinaria isso aqui fácil. Com a possibilidade ainda de ser campeão da Copa do Brasil na semifinal. Então, é uma derrota doída? É uma derrota que desanima? É uma derrota que frustra? É. Mas não acho que é para o fim do mundo, não. Entendeu? Tem jogo ainda, o Vasco tá bem, tá confortável, tá na Copa do Brasil. Perdeu pro adversário que, querendo ou não, tá em 8º lugar. Tá aqui brigando pelo mesmo que o Vasco e voltou pra competição. Agora o São Paulo tá de volta. Agora o São Paulo tá de volta à briga. Se vencer a próxima rodada, já pode empatar com o Fluminense. Não ultrapassa porque venceu menos jogos, né? Venceu 12 contra 14. Empataria e o São Paulo perderia no critério de triunfos, né? Ficaria 14-13. Mas o São Paulo tá aí.
Tá na briga. E próxima rodada, bora ver quem o São Paulo vai pegar? Tchatchararã, tchatchararã. Vai pegar o Flamengo. Ih, lascou. Esquece tudo que eu falei. Bom, o Vasco então perdeu a lá Fernando Diniz. Bora ver os gols aqui agora, né? Primeiro esse pênalti, cara. Vamos lá. Bora analisar friamente, bora analisar racionalmente esse pênalti aqui. Ó, o lance é aqui, ó. O lance é aqui, ó. Dentro da área. Nessa corrida aqui, ó. Eu acho que aqui, ó. O árbitro interpretou que houve uma derrubada aqui dentro da área, um contato, que foi faltoso, que foi para pênalti. Vamos lá. Observando o lance, eu não consigo ter 100% de convicção que isso daqui é para pênalti. Que isso daqui é um contato faltoso. O contato tem, claro, mas o contato dentro da área, na bola parada, no escanteio, sempre tem. Eu não consigo ter a convicção 100% de que isso daqui é faltoso. Mas o senhor Wilton Pereira Sampaio foi lá e marcou a falta. Paciência. O São Paulo foi, marcou e fez 1-0. E aí, lá no segundo tempo, o São Paulo faz 2-0. Bora ver o replay aí do Luiz Gustavo, uma jogada pela esquerda. O Vasco marcou muito mal aqui na esquerda nesse lance. Olha pra aí, cara. Olha pra aí. Ó, passou batido, pô. Bola na área, Luiz Gustavo faz 1-0. Um lance muito parecido com o Luciano Juba ontem para o Yuri José, que foi um pouco parecido com isso. Cruzamento pela esquerda, bola de cabeça para dentro do gol, 2-0 pro São Paulo. E poderia ter feito 3-4-0. Bom, bora partir agora para a rodada em si. O Palmeiras venceu o Juventude, foi a 65. A luta pelo título continua sendo o Palmeiras e o Flamengo, com o Cruzeiro respirando por aparelhos. Já falei aqui ao longo da rodada no final de semana. Mas o Palmeiras deve vencer o jogo a menos, deve ir a 68. E o Flamengo, se o Palmeiras não vencer, porque é clássico, o Flamengo vai a 67, fica a 7 pontos. Então, tá meio que difícil pro Cruzeiro, mas tem chance, tá aí respirando por aparelhos, né? Vai que o Sport consegue um milagre, vai que o Sport consegue alguma coisa. Enfim, aqui mais embaixo, na luta pela Libertadores direta, agora é a partir do quinto colocado. Mas eu quero que o Bahia termine na posição mais alta possível. Então, se o Bahia terminar em quarto, terceiro, tá ótimo. Mas a nossa briga no momento tem que se basear, tem que focar no Botafogo, que é o sexto colocado. E no Fluminense também. Tem que torcer para eles tropeçarem. Próxima rodada, Fluminense e Mirassol. Se tiver que ter um vencedor, eu quero que seja o Mirassol. Mas vou torcer pelo empate. Para que se a gente vencer o Galo, a gente fica a 2 pontos do Mirassol. Eu sei que é quase impossível, mas bora tentar, né? É o Galo, né? É o Atlético Mineiro. E aqui é a luta pela pré agora, que está até a 7ª colocação. Onde o São Paulo voltou. O São Paulo voltou e o Vasco ainda está na briga. E o Corinthians, hein? Será que pode chegar? Venceu o Grêmio agora. Um time que está numa situação parecida com a do Vasco. O mesmo número de pontos, está coladinho aqui na tabela e está na Copa do Brasil. Ele pode classificar tanto se ficar em oitavo e algum time aqui vencer a Copa do Brasil, aí ele iria para pré, quanto se ele for campeão da Copa do Brasil. Aí seria melhor, porque aí ele iria para a Libertadores direta. Então assim, a Copa do Brasil confundiu tudo, mas dá para fazer uma análise ainda aqui, né? Só que aí é várias suposições, porque tem que esperar a Copa do Brasil no fim de campeonato. Vamos lá. O Ceará, praticamente descartado da briga para não cair. Quer dizer, a tabela é complicada. Vamos ver aqui de novo. Vai ter Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras nas últimas 4 rodadas. Agora vai ter o Clássico Rei, Ceará e Fortaleza. Aí, ó, vamos lá. Eu vou dar um destaque aqui, tá? Esse Clássico Rei é imperdível. Você aí que tá assistindo, não perca esse Clássico Rei. Quinta-feira, 6 de novembro, às 8 horas. Se seu time não estiver jogando, assista. Assista o Clássico Rei. Porque é o seguinte, 2 coisas podem acontecer aqui nesse vídeo. Eu lembrei de um vídeo agora do Instagram que o cara fala 2 coisas podem acontecer. Bom, 2 coisas podem acontecer aqui nesse jogo. Bora voltar pra tabela? Se o Fortaleza vencer, Fortaleza volta pra briga e mantém o Ceará ali, ó, com 38. Vai. Se o Vitória vencer, o Ceará fica 5. Não vai cair, não vai correr risco, mas vai ficar ali ainda respirando por aparelhos da briga pra não cair. Respirando por aparelhos, que eu digo, é aquele respirando por aparelhos inverso, né? Que você tem chance ainda de cair, mas não vai cair. Praticamente impossível. Só que você recoloca o rival na luta pra não cair. E o Ceará vai querer enterrar o Fortaleza. Em contrapartida, se o Ceará vencer, o Ceará escapa, garante sua permanência. Já era, 41, não vai cair, já era. E ele praticamente rebaixa o Fortaleza. Porque aí continuaria numa situação complicada. A 5 pontos de sair, o Santos pode vencer, pode empatar, pode abrir 6 pontos. E aí o Fortaleza ficaria ali numa situação complicada. Fortaleza voltou para a briga, agora respirando por aparelhos, mas vacilou contra o Santos. Era para ter ganho o jogo. Deixou o Santos empatar. Um jogo que o Fortaleza estava dominando. Era para ter ganho aquela partida. Neymar entrou e fez a diferença. Graças ao menino Ney, o Fortaleza continua aí respirando por aparelhos, um morto-vivo no campeonato. Porque se vence, ficaria 2 pontos. Então, é um jogo que ou o Ceará enterra o Fortaleza,
ou o Fortaleza volta pra briga e ainda coloca aquela pulguinha atrás da orelha no Ceará. Tem que vencer mais 1, 2 jogos. Tem que vencer mais um jogo aí, 2, para poder escapar. O Ceará pega o Internacional em casa, acessível. O Inter não tá jogando nada. Ontem ficou provado. Corinthians em Itaquera, aí é complicado, mas dá para tirar um pontinho. Mirassol fora, complicado, mas dá para tirar um pontinho. E depois vem, né? Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. É complicado. A tabela do Ceará é complicada. Vai ter que tirar pontos contra o Inter e contra o Fortaleza. Tem que fazer uns 4 pontos aqui. Que aí vai a 42. Se achar um empatezinho aí, o 2, já escapa. Mas é aquilo, né? O Ceará tem que dar graças a Deus que está com a gordura. Que tem uma gordura aqui pro 17º colocado. Que perdeu na rodada, que foi Vitória. Tomou 3 do Cruzeiro. Então, isso ajudou o Ceará. E o Santos empatou com o Fortaleza. Resultado ruim. Resultado bom, porque o Santos fica longe. E foi um resultado bom, na verdade, né? Porque o Fortaleza se mantém morto e o Santos não encosta no Ceará. Foi um resultado bom. Eu me atrapalhei aqui. Enfim. E o Inter tá aqui. Cuidado. Cuidado. Bragantino, cuidado. Vocês contrataram o rei rebaixamento. Cuidado. E vocês vacilaram na Fonte Nova. Vocês tomaram 2 gols no final. Com o Bahia sem fazer aquele grande jogo. A camisa pesou. E vocês tomaram a virada. Então, assim, a luta para não cair tá muito forte. Do Atlético para baixo. Atlético, Bragantino, Inter, Santos. O Atlético pega o Fortaleza, ainda pega o Sport. Se vencer os 2, já escapa. E aqui, do Bragantino para baixo, é desespero total. Todo mundo com os cabelos caindo. Todo mundo ficando careca. Todo mundo de cabelo branco, com medo do que vai acontecer aqui na parte de baixo da tabela. Tá, galera? Enfim, o Grêmio praticamente salvo. Corinthians e Vasco, aí garantia 100% que tá salvo. O Grêmio tem um riscozinho ainda. O Ceará tem um riscozinho ainda. Mas são 2 times aqui que devem escapar. Que devem ficar livre. Aí do Atlético para baixo, acho que já é uma disputa mais acirrada. Enfim, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E daqui a pouco tô gravando mais vídeo, tá? Porque hoje é um turbilhão. Hoje é um turbo de vídeos aqui no canal. Se inscreve, tá? Partiu. Tamo junto, galera. Até a próxima.